histórias, você começa a ligar os pontinhos, tipo, da matéria, da teoria com a prática. Com a nossa equipe, nós conseguimos fazer um passeio, integrando o João a toda a equipe e visitando todos os lugares. É possível que nós possamos trazer todos os alunos que sejam portadores de todas as formas de deficiência para uma inclusão efetiva. É que é uma experiência nova, né? Agrega para a nossa vida. Você não só se aproxima de pessoas assim que você nunca imaginou que você ia se encontrar, se conversar, trocar uma ideia. Que eles levassem essa forma diferente de aprender, né, para suas vidas. O espaço da aprendizagem é o mundo. Eu tinha uma imagem de caverna na minha cabeça que é totalmente assim, cada caverna é diferente da outra. Quando você escuta as histórias, você começa a ligar os pontinhos, tipo, da matéria, da teoria com a prática. Com a nossa equipe, nós conseguimos fazer um passeio, integrando o João a toda a equipe e visitando todos os lugares. É possível que nós possamos trazer todos os alunos que sejam portadores de todas as formas de deficiência para uma inclusão efetiva. É que é uma experiência nova, né? Agrega para a nossa vida. Você não só se aproxima de pessoas assim que você nunca imaginou que você ia se encontrar, se conversar, trocar uma ideia. Que eles levassem essa forma diferente de aprender, né, para suas vidas. O espaço da aprendizagem é o mundo. Novas profissões e tecnologias surgem a todo momento, nos levando a repensar os modos de vida e trajetórias profissionais. Hoje, sabemos que a educação continuada é essencial, buscando acompanhar ou até mesmo promover as mudanças. Lifelong Learning, o mundo dentro da escola. Novos temas, novos modos de aprender. Com o Lifelong Learning, sua escola agora conta com ofertas de cursos muito diferenciados para seus alunos, atendendo a desejos muito específicos de aprendizado. E uma novidade incrível, também existem cursos desenvolvidos para os pais e demais adultos da comunidade escolar, porque a aprendizagem contínua é para todos. E não há melhor exemplo do que todos evoluindo juntos. São cursos sobre os mais variados temas, promovendo ampliação repertorial e despertando interesses ainda mais amplos nas diversas áreas do conhecimento dos estudantes e de toda a comunidade escolar. Todos ministrados por especialistas em suas áreas. Os cursos são ao vivo, online, em turmas pequenas com metodologias adequadas para cada nível de aprendizagem. Sua escola dando mais um passo rumo ao futuro. Lifelong Learning, o mundo dentro da escola.
Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à segunda sessão no painel sobre performance acadêmica e sustentabilidade financeira no sistema educacional. Nesse momento, passamos a operar o evento com 4 palcos simultâneos. E meu agradecimento especial à equipe da SD Student Travel, Educational Leaders, Grupo de Líderes Educacionais do Brasil, ITEDUC, Institute of Technology and Education, FTD, Lenovo, Colégio Bandeirantes, Colégio Vértice, Liceu Jardim, Blink Learning e Epson. Para dar sequência agora, gostaria de convidar aqui ao palco os nossos painelistas e mediadores, começando pelo senhor Lúcio Rodrigues, CEO do Colégio Status, por favor. Bem-vindo, por favor. Senhor Daniel Perry, diretor do Sistema Ângulo de Ensino, por favor. Muito bem-vindo. Marcelo Xavier, diretor pedagógico da Inspira, Rede de Educadores. Ai não, Marcelão. Preciso de você vivo aqui, pô. Saulo Maciel, diretor-geral de ensino e vice-reitor da Rede Claretiano de Ensino. Lourenço Rezende, CEO do Colégio GGE, por favor. Muito bem-vindo. Senhor deputado José Mendonça Filho, por favor. Puxar a minha orelha aqui, atual deputado e ex-ministro da Educação. E para mediar esse bate-papo, professor Daniel Contro, diretor-presidente do Liceu Jardim. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Esperamos ter aqui um momento rico de troca de muito conhecimento. Indiscutivelmente, eu acho que a temática é das mais oportunas, pertinentes e relevantes, não é, que a organização pensou. Eu acredito que aquele romantismo e amadorismo das nossas escolas, não é tão comum na rotina, na gestão das nossas escolas, faz parte do passado. Vivemos inequivocamente um acirramento da concorrência que impõe novos padrões na gestão das nossas organizações e instituições. No topo da pirâmide, temos a chegada dos players internacionais, né, das escolas elitizadas. Na base, ainda é maior o número de escolas que abrem as suas portas do que o número que cerra. Isto num cenário em que a demografia, depois de um bom declínio, forte declínio, ainda não se mostrou estável, não é? Eu tenho um dado aqui curioso: a escola privada atende cerca de 17% do alunado nacional. 17%. No estado de São Paulo, 22%. No último Enem, num dos últimos Enem, se salvo engano, do 2016, apenas 2% das escolas, segundo uma análise feita por um especialista, apenas 2% atingiram uma média comparável aos países da OCDE. Um estudo feito com 50 escolas que mantiveram ou melhoraram a sua posição no ranking do Enem, 72% dessas 50 escolas mantiveram o mercado ou ganharam o mercado. A sensação é de que a família brasileira está muito mais atenta, não é, à performance das escolas como meio de postar com êxito os seus filhos no mundo socioeconômico. Queria agradecer a presença de todos os convidados, já foram apresentados pelo Marcos, e conceder, então,
os 10 minutos, não é? Cada um dos nossos convidados tem 10 minutos para apresentar a sua abordagem, a sua reflexão e visão sobre a temática proposta hoje no nosso encontro aqui. Podemos começar pelo giro da roda? Boa tarde a todos e todas. Como foi apresentado, sou o Daniel Perry, né, diretor do Sistema Anglo. Queria agradecer ao Marcos Talarico pela oportunidade, ao professor Daniel, aqui pela apresentação e mediação, a todos os integrantes da mesa e todos aqui que nos assistem, né, seja aqui presencialmente ou online. Eu trouxe 2 slides apenas, com 2 dados que eu gostaria de pedir para que fossem projetados aqui, porque são 2 gráficos que eu acho muito importante e que têm bastante a ver aqui com a discussão, né? Vamos ver se projetam. Bom, isso. Então, esse gráfico, né, dialoga, inclusive, com o último censo nacional que a gente passou aqui no Brasil, né? Ele indica que está ocorrendo aqui um processo semelhante ao que hoje já ocorre há mais tempo em outros países do mundo. A população brasileira está envelhecendo, né? Então, ele indica ali que a taxa bruta de natalidade está caindo e vai continuar caindo nos próximos anos, e a taxa de mortalidade vai crescer. E esse é um processo irrefreável, né? Ele só seria impedido se a população tivesse mais filhos ou se o Brasil fosse um país que atraísse muitos imigrantes, como é o caso dos Estados Unidos. E a tabela ao lado, ela indica o percentual de jovens na população brasileira. Em 2010 era de 16,3%, 2015, 15,1%, 2020, 13,8%, daqui a pouco vai reduzir para 13%, e em 2030, que chegar rápido, 12,2%. Né? Então, o que isso significa para nós que trabalhamos com escolas, sobretudo no ensino privado? O próximo slide, ele é bem marcante em relação a isso. Significa isso. De acordo com, né, essa pesquisa do Itaú Social, com base em dados da OCDE, vai haver uma redução de escolas, sobretudo privadas, nos próximos anos. Então, né, a legenda diz, nos próximos 12 anos, o déficit demográfico gerará uma redução de aproximadamente 2.200 escolas particulares com ensino médio regular. Então, esse é um processo que vai acontecer. E aí a pergunta e a provocação que eu faço é, quais as escolas que vão sobreviver? São as escolas com a melhor reputação acadêmica. Tá? Aqui, desenvolverem, né, as habilidades e competências necessárias para esse mundo cada vez mais complexo e conseguir ter resultados. Resultados no Enem, resultados nos vestibulares, né, nos vestibulares mais importantes, seja das universidades públicas ou privadas. Por quê? Né, a reputação acadêmica é o mais importante para uma escola ela não fechar e conseguir sobreviver a esse processo. Porque reputação acadêmica é algo que não se compra. É o único ativo que uma escola tem que não é comprável. Estrutura física é algo que o dinheiro compra, que impede, né, um empresário, um grande grupo, de montar uma escola com uma estrutura maravilhosa do lado, né, da escola em que você trabalha. Nada, basta ele ter dinheiro. Campanha de marketing também é algo que o dinheiro compra, mas reputação não. Reputação se desenvolve. Né? E é algo que se desenvolve, né, organicamente, com, né, a valorização do professor, o seu contínuo aperfeiçoamento, né, com um aperfeiçoamento ali da gestão, baseado em indicadores, e também com muita atenção às avaliações, né? Pouca gente toca no tema das avaliações internas. A gente
está acostumado a auditar a avaliação externa, que vem, né, que a escola compra dos sistemas de ensino, editoras e empresas especializadas. Essas avaliações, elas são feitas por uma equipe de currículo e avaliação, há toda uma dosimetria ali, da dificuldade das questões, né? Mas as avaliações internas feitas pelos professores da própria escola, elas não são auditadas em geral. O que acontece? Começa a gerar notas falsas. E o que significa uma nota falsa numa escola? É como se fosse um termômetro quebrado. Com um termômetro quebrado, o médico não consegue identificar direito qual o problema de um paciente. Nota falsa numa escola é a mesma coisa. E esse problema, ele começa especialmente no ensino fundamental 1. Por quê? Há uma hipertrofia de notas ali. Em geral, porque os professores, as professoras desse segmento têm que lidar, digamos, com os pais e mães mais aguerridos, né? Para ser elegante aqui no termo, então, são os pais que mais cobram, né, a escola, e porque os pais não sabem separar o filho do aluno. E também, os professores têm mais dificuldade de separar o afetivo do efetivo, porque está lidando com crianças. E aí se gera que tipo de boletim? Aquele boletim que a família recebe, posta no grupo do WhatsApp da família e a avó cola na geladeira. É o boletim de geladeira. É lindo, nossa, como é gênio. Só que aí o que acontece na sequência? O aluno vai para o Fundamental 2, né, os anos finais, já tem mais professores. Aí, se as notas dele estão hipertrofiadas e são falsas, começa a haver problema. Ah, como assim? Meu filho ia tão bem, agora não está indo tão bem. E se isso não é corrigido, continua no ensino médio, e depois a realidade uma hora se impõe, e ela se impõe quando os vestibulares chegam, que aí não tem a subjetividade da correção, né, que tem ali no professor. Então, eu acho que esses elementos são importantes ser levados em consideração na hora de estruturar, né, o projeto político-pedagógico da escola, desenvolver a gestão acadêmica da escola. Porque a escola de alta performance é a escola que vai criar uma cultura de alta performance, vai atrair as famílias que compactuam com isso e que não vão ser clientes, vão ser parceiras. E isso é o grande jogo. Eu sei que o professor desenvolveu isso muito bem no Liceu Jardim, né, Santo André, e as famílias, elas são parceiras. E a maneira como elas vão lidar com a escola é outra, porque elas acreditam no projeto. E aí elas também vão ser cobradas. Né, vão ser cobradas a criar as condições para os filhos estudarem e desenvolverem as habilidades e competências, né? E aí ela se torna, seria uma família educógena, que é um termo pouco usado, ele é fruto dos estudos de uma especialista em educação inglesa, uma socióloga de educação chamada Jean Flood, ela já faleceu. E ela foi uma das primeiras a identificar isso a partir de estudos com base em dados da OCDE nos anos 60, que, obviamente, os alunos que tinham melhor desempenho na escola e depois melhor desempenho na universidade, melhor desempenho profissional, vinham de uma família que criava condições para o estudo, dando acesso à leitura, à cultura e sendo parceira da escola, né? E, dessa maneira, a escola, atingindo essa alta performance, cuidando desses elementos, né, fazendo pacto com as famílias, vai ter ali uma comunidade mais fiel a ela. E a gente está falando de sustentabilidade financeira. Essa fidelidade das famílias que acreditam num projeto vai fazer, inclusive, com que elas enxerguem mais valor e paguem mais. Tá? E a inadimplência vai ser, inclusive, menor, porque as famílias vão dar mais valor a isso. E o que acontece? Essa escola, ela vai ter mais sustentabilidade no longo prazo. Porque uma vez que a quantidade de jovens vai diminuir, de alunos também, as escolas vão ter que continuar dando a mesma quantidade de aulas.
porque isso é definido pela lei. E aí como fecha a conta? Fecha a conta se a escola agrega valor, se ela tem reputação acadêmica, famílias pactuadas com ela e que enxergam valor no projeto. Então, eu acredito que esse é o caminho. Certo, professor? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Lúcio, sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Agradeço aí o Marco Talarico, a todo o evento, ao mediador, professor. E a reflexão que a gente se propõe a fazer hoje, enquanto gestor, enquanto mantenedor também da escola, é um desafio a gente alinhar sempre uma performance acadêmica e a sustentabilidade financeira, porque muitos investimentos se fizeram necessários nas nossas escolas nos últimos anos. Então, quando a gente fala de performance acadêmica, vamos dar um exemplo, você tem que aumentar a carga horária do novo ensino médio. Nós temos novos professores, novos custos, itinerários diferentes para uma mesma base de aluno. Então, a gente está falando de aumentar a qualidade, para aumentar a reputação, mas também de aumentar o custo. Muitas vezes nossas escolas são geridas com regime de caixa e não de competência. Então, muitas vezes a gente olha para o que tem no caixa hoje e vai fazendo os investimentos. De um tempo para cá, eu tenho 20 anos que eu administro escola, mas eu acho que nos últimos 5 anos, principalmente no pós-pandemia, nós sentimos uma grande cobrança também sobre a estrutura física das escolas. Há muita questão estética, uma questão da aparência de como a escola é. E eu acho que num ambiente competitivo, nós sabemos também que quando nossos concorrentes investem, há uma cobrança para que a gente invista também em novos prédios, novas unidades, e os custos de construção, os custos de mobilizado, de reformas, depois da pandemia subiu bastante. Então, quem estava investindo nisso durante a pandemia e olhou para os custos da obra e para tudo aquilo que a gente orçou, provisionou, sabe que a planilha não bateu de uma forma esperada. Então, quando o professor Daniel fala sobre reputação, eu entendo que esse é o único caminho para a gente seguir, para a gente conseguir sobreviver nesse mercado, que é um mercado profissionalizado, consolidado, que não há mais espaço para amadorismo, porque quando a gente fala de performance, a gente tem, desde lá da educação infantil, desde lá do desempenho da sua berçarista, com as crianças de 4 meses, até o ensino médio, que é o resultado final, que é a aprovação em vestibular que a família espera, é as universidades dentro e fora do país, é uma preparação efetiva para todos os processos seletivos que a criança vai desenvolver na vida, mas também é as habilidades do futuro que o pai espera que a gente desenvolva. Seja a habilidade socioemocional, seja um ambiente que as crianças estejam preparadas para esse desafio tecnológico de transformação. Então, é preparar o aluno para uma sociedade em transformação e até para uma profissão que ele não sabe qual vai ser. Muitas vezes a gente fala, não é o curso que você vai fazer, mas é quem você é que vai fazer a diferença. E nós temos que preparar esse aluno para o ser. O pai está cobrando isso também da escola. E aí cada projeto, cada incremento, cada tecnologia que a gente incrementa na escola, a gente também está falando de custo de tecnologia, de custo de equipamento, de sistema de ensino dos mais elaborados aos mais renomados, que também tem um custo efetivo para a escola, e a gente sempre tem que fazer conta. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, não adianta a gente trazer para dentro da nossa escola um produto que o nosso cliente não está disposto a pagar, que o nosso perfil de público não está disposto a pagar. E muitas vezes nós, como eu opero 4 escolas diferentes, em segmentos diferentes, tem escolas que só têm educação infantil, tem escolas que têm fundamental também, e tem escolas que vai até o médio, a gente sabe que a expectativa do público de pagamento também é diferente. Então, alguns produtos que no ensino médio o pai já entende que é necessário pagar, lá na educação infantil ele fala, material muito caro, ele nem sabe ler. Então, como é que vai pagar caríssimo nas apostilas? Então, a gente vai mediando, e aí eu acho que essa relação de parceria que o professor Daniel falou é o mais importante, porque o nosso cliente tem que entender aonde a gente quer chegar com aquele produto, com aquele serviço,
com aquele caminho, né, e até a nossa clientela, ela vai se formando no perfil da sua escola. Nem todas as escolas atendem todo o perfil de cliente, seja ele socioeconômico, seja ele cultural. Né? Há pais que esperam escolas rígidas, né? Há pais que esperam escolas menos rígidas. E aí isso tem a ver com a cultura da família. Então a gente tem que se posicionar, eu acredito muito em posicionamento da escola. Que a escola tem que ser uma coisa e ela manter o posicionamento dela, para que o pai que comprou neste momento vai indicar o próximo pai, e esse próximo pai vai saber exatamente aquela escola que ele está comprando, né? Que ele está adquirindo serviço, que ele está fazendo uma relação contratual, de parceria, mas que também é uma relação comercial. Né? E a gente também tem as nossas responsabilidades civis em relação a isso, gerenciais, e principalmente quando a gente fala de longevidade, né, de empresa longeva, a gente fala de pessoas, que é o nosso maior ativo. Né? Todos esses outros ativos não são tão importantes quanto as pessoas certas, nas posições certas. E muitas vezes isso é um investimento que a escola tem que fazer. É você ter o profissional, você ter aquele trabalhador, aquele colaborador, aquele parceiro da escola que vai fazer a tua escola crescer. Porque sozinho ninguém faz nada. Né? Nós precisamos, cada dia que a gente pensa em crescimento, né, de mais colaboradores e que sejam pessoas que estejam alinhadas com a cultura da escola. E aí a gente aí fala de mais investimento, que é treinamento. Né? E aí treinamento também é investimento, mas também tem que estar lá na nossa matriz, na nossa controladoria, no nosso custo efetivo, que vai ser repassado para o pai. Como a gente tem uma lei antiga de mensalidades escolares, né, tudo tem que ser planilhado, né, tudo tem que constar na planilha, né, e a gente ainda sofre mais uma pressão que chama-se imprensa. Né? A inflação deu 4%, por que a escola está reajustando 12%, 20%, 25%? Né? E aí, eu, enquanto representante de classe na minha cidade, tenho que explicar que o que determina o custo da escola e o reajuste é a planilha interna. Não é o IPCA, não é o IGPM, é o investimento que a escola fez, né, é o reajuste que a escola deu, é os custos de aluguel quando o prédio é alugado, ou é os custos de depreciação quando o prédio é próprio, que tem que estar todo ele lá constando na planilha, porque senão você dá um passo para frente e 2 para trás. Né? A escola cresce, ela muda de regime tributário, mudando de regime tributário, aumenta também os custos trabalhistas, né? Você vai saindo do simples, vai para lucro presumido, lucro real, e muda todo o teu custo efetivo de pessoas. Então, eu acho que a grande questão hoje é a gente entender que não há mais espaço para todo mundo, como se falava no passado. Vai haver escolas que vão desaparecer, como está acontecendo. Aconteceu já na pandemia, as escolas mais fragilizadas, muitas deixaram de existir. E daqui para frente, com uma base de alunos menor, com menos alunos cada dia mais, porque o crescimento da população, a tendência é sempre ter menos filhos, né? Não tem mais, na nossa escola a gente fala lá, a mãe dos 4 filhos, ela é raridade. 3, quase nenhuma. Normalmente é 1 ou 2. Né? Na escola privada, basicamente, é a classe média e a classe alta que está presente, e já é uma decisão da classe média e da classe alta ter menos filhos, e isso já está chegando também nas classes mais baixas, de cada dia menos crianças estão nascendo no Brasil. Então, acho que a nossa reflexão sempre é também que quando a gente pensa em dar um passo para frente, né, em ampliar o número de unidades, de ampliar a nossa estrutura para atender mais alunos, às vezes eu vejo alguns projetos de expansão dos alunos, de unidades e de escolas na minha cidade, e eu falo assim, o mais difícil é ter aluno. Ter o prédio é possível, né? Ter a estrutura é possível, mas a grande conquista hoje é você manter cada ano sua base de aluno maior do que a anterior, ou pelo menos do mesmo tamanho. Né? Eu nunca tive um ano pior do que o outro, mas a gente, neste momento, está naquela angústia que eu falo que é a TPM, que é a atenção pré-matrícula. Né? A gente vai começar o ciclo de forma mais efetiva agora, entre outubro e dezembro, e as escolas entendem que para ela pagar as mesmas contas, elas têm que ter pelo menos a mesma base de alunos, senão a gente tem que rever todos os custos. Né? E mesmo quando há uma previsão e há um planejamento, a gente sabe que podem surgir custos que
nós não previmos antes, né? Desde questões de inclusão, porque nós não sabemos quantos alunos de inclusão nós teremos na escola e quantos serão os auxiliares necessários, né? A gente cria uma expectativa, uma previsão, mas nem sempre é exato, né? Então, escola é uma gestão que ela é dia a dia, né? A gente faz um planejamento e a gente revisa aquele planejamento o tempo todo. Mas aí, para eu finalizar, eu entendo que assim, sem performance, sem resultado, né, sem crescimento do resultado, a escola não tem mais sustentabilidade de longo prazo. Os pais eles podem até achar bonitinho 9, 10, até o 4º, 5º ano, mas chega no Fundamental 2, chega no médio, ele espera que o aluno aprenda e que ele dê o resultado que ele contratou na escola, né? Então, e ele vai comparar esse aluno, né? Se ele veio de outra escola, né, por uma questão até geográfica, minha cidade tem muita imigração por conta de um avanço industrial, serviço público, ele vai comparar com a escola de onde ele veio, e a escola tem que entregar pelo menos igual que a outra escola de onde o aluno veio e estava entregando. Acho que é isso a minha contribuição. Boa tarde, sou Marcelo Xavier, deixa eu me apresentar um pouquinho, eu sou diretor pedagógico da Inspira Rede de Educadores. Explicando um pouquinho o que é Inspira, para vocês entenderem mais ou menos o lado que eu vou tomar aqui nessa conversa. A Inspira hoje é talvez a maior rede de educadores do país, né? Porque ela consolida o mercado de educação sem tirar o DNA das escolas, né? Entendendo, como disse o Perry, né, que a reputação acadêmica é o que uma escola tem de melhor. É muito melhor do que a parede, é muito melhor do que a tecnologia. A reputação acadêmica é o principal ativo de uma escola. Então, hoje na Inspira nós temos 100 unidades escolares e nos orgulhamos de dizer, são 100 unidades escolares diferentes, porque a gente não padroniza o processo de ensino. Então, a Inspira, ela ajuda que muitas dessas escolas de boa reputação se eternizem, porque talvez cada um aqui presente conheça uma história de alguma escola sensacional de algum tempo atrás, que hoje não está mais aberta. Eu, particularmente, a escola que transformou a minha vida, hoje não está mais aberta, que era uma grande escola do Rio de Janeiro, chamada Colégio Impacto na época. Transformou minha vida, transformou a vida de um monte de pessoas, mas não sobreviveu a uma série de crises econômicas, inflação alta, inflação baixa e tudo mais. Essa escola sucumbiu ao tempo. Hoje na Inspira, a gente quer que essas grandes escolas do país afora, que elas se eternizem. Eu, dentro da Inspira, faço o papel de diretor pedagógico, que é um papel bem interessante, né? Porque eu sou o diretor que integra o pedagógico de uma rede que não integra o pedagógico. Então, eu brinco que o meu cargo é fake, né? Mas, na verdade, não é. Na verdade, o grande desafio é entender esses tão múltiplos DNAs pedagógicos para preservá-los e tentar acrescentar aquilo que faça alguma diferença. E aí eu vou puxar essa conversa um pouquinho mais para o pedagógico, já que eu acho que nesse debate tem outras pessoas que vão ser mais eficientes em falar da sustentabilidade. Vou falar um pouquinho de performance. Eu queria muito que cada um dos educadores que estão aqui presentes não sucumbissem à tentação de acreditar que o resultado do vestibular diz tudo sobre uma escola, porque não diz. Você, quando coloca seu filho na educação infantil de uma escola, você quer muito mais do que um resultado do vestibular. Quando você coloca seu filho no fundamental de uma escola, você quer muito mais do que um resultado do vestibular. Quando seu filho começa a caminhar para o ensino médio, você já começa a querer tanto do resultado do vestibular quanto das outras coisas. Na terceira série do médio, você só quer vestibular. Essa é a grande verdade, né? Então, pensando um pouco como pai, é assim que funciona. E eu gosto muito, mais uma vez citando o Perry, eu gostei muito da sua apresentação, né? A avaliação externa ajuda a escola a fugir daquele me engana que eu gosto, né? Olha, aluno, eu estou fazendo de conta que eu estou te ensinando isso, você está fazendo de conta que você está aprendendo, depois eu faço de conta que cobro, e você faz de conta que foi bem, todo mundo feliz, né? Mas isso cobra um preço em algum momento da vida desse aluno. Não só no vestibular, até um preço de caráter.
Né? Se ele cresce num ambiente de me engana que eu gosto, que adulto vai ser esse? Né? Então eu gosto muito sempre, e aí a gente provoca muito isso nas nossas escolas, sempre que for possível confrontar os nossos alunos com alguma avaliação externa, vamos fazer. Poxa, Marcelo, mas eu só conheço o vestibular. Então, se você não conhece ainda, eu vou falar de algo que mudou minha vida. Eu fui um aluno quase reprovado em matemática no ano da vida e campeão brasileiro de matemática, medalhista olímpico internacional em algum outro ano da minha vida. O que mudou de um momento para outro? Uma Olimpíada de conhecimento passou pela minha vida. Eu tive a chance de olhar para uma prova, não com o olhar de qual vai ser a minha nota do boletim, mas com o olhar de, caramba, que questão diferente. O que eu tenho que criar para essa questão sair? Sou da área de matemática, né? Sou engenheiro por formação, mas sou muito da área da matemática. Nós costumamos dizer assim, 95% dos alunos formados no ensino médio nunca, não é quase nunca não, nunca fizeram algo que se aproximasse do que a matemática é. É nunca. Não, mas eles têm nota boa. Eles fazem o resultado de um ensaio. Ensaia bastante um tipo de problema, que sempre que você identificar que é aquele problema que está na sua frente, você sabe resolver aquele problema. Isso não é matemática. Isso é repetição. Você pode fazer repetição em várias coisas, em vários momentos da vida, e você não necessariamente está criando em cima daquilo. Matemática, física, história, geografia, tudo envolve criatividade. Exponham os alunos de vocês a arte da criatividade, a arte da criação, né? Para atingir de verdade, né? Não só a alta performance no vestibular, mas a alta performance na vida. Aquele aluno que olha para uma questão, e eu vivi muito isso, como aluno e depois como professor, de olhar para uma questão e falar assim, eu não tenho a menor ideia de por onde que essa questão vai sair, mas eu não tenho a menor ideia, essa questão é impossível. E aí eu começo a rabiscar, o aluno começa a rabiscar, daqui a 10 minutos, ou meia hora, ou talvez no dia seguinte, ou em algum momento, aquela questão está resolvida. Isso traz um conceito para esse aluno, que é muito maior do que o aprendizado, traz o conceito de não se precipite ao dizer que algo é impossível. Às vezes você só não testou bastante. Eu brinco que eu trago isso até para o meu casamento. Não tem aqueles momentos que parece que o casamento é impossível? Tem, né? Nesses momentos eu falo assim, talvez eu só não tenha pensado bastante no assunto ainda. Deixa eu tentar um outro caminho, deixa eu criar de outra maneira, deixa eu fazer alguma outra coisa, e daqui a pouquinho, aquilo que parecia impossível volta, tá bom, volta, tá legal. Então assim, Olimpíadas do Conhecimento, quando eu era garoto, só tinha de matemática. Então era um pouco, ou você se apaixonava por aquela, ou você não se apaixonava por nenhuma, né? Mas hoje em dia tem de tudo. Hoje tem de matemática, física, ciências, história, geografia, astronomia, educação financeira, Olimpíada sobre o oceano, hoje em dia tem de tudo. Eu acho muito difícil que um aluno, ao ser exposto a toda essa gama, a toda essa variedade, que ele não encontre em uma dessas opções algo que o apaixone. Eu brinco que a primeira vez que eu olhei para uma questão de matemática, as primeiras vezes que eu fiz prova de Olimpíada, eu fui muito mal, tá? Aí eu me lembro, o primeiro dia que eu olhei para uma questão, eu falei assim, essa vai sair. Meu coração disparou, minha orelha começou a queimar. Eu falei assim, ou eu estou infartando, ou eu estou me apaixonando. Graças a Deus foi a segunda opção. Ou seja, eu passei a olhar para aquilo com um olhar que os nossos adolescentes e jovens, nossos alunos, olham o tempo inteiro para um monte de coisa, às vezes não acadêmicas. Nosso aluno é apaixonado pelo videogame dele? Nosso aluno é apaixonado pelo esporte que ele pratica? Ele também pode ser apaixonado pela matemática que ele faz, ou pela história, ou pela geografia, ou pela ciência. Não necessariamente por todas, mas por alguma dessas ele pode bater o olho e falar assim. Mas como a gente está falando também de sustentabilidade, eu sinto que muitas escolas olham para as Olimpíadas do Conhecimento e dizem assim, cara, mas daí eu vou ter que ter uma turma para isso,
vou ter que ter uma para matemática, uma para história, uma para geografia. Começou a sair, né? Começou a sair do meu orçamento. E eu vou falar uma coisa revolucionária, não tem a turma para nada disso. Só coloca o aluno para fazer a prova. Ah, Marcelo, mas como é que eu vou colocar ele para fazer uma prova que ele não se preparou? É porque você está olhando com a lógica acadêmica, não com a lógica das diversões. Você, quando quer que seu filho jogue bola, o que você faz? Aulas teóricas? Como é que chuta? Parte dentro, faz efeito para cá, parte fora, faz efeito para lá. A gente faz isso quando a gente vai preparar o aluno para jogar bola. O que a gente faz? Leva para a pracinha. Leva para a pracinha. No primeiro dia ele quase não vai tocar na bola. Eu me lembro levando um sobrinho na quadra do condomínio. Primeira vez que ele foi jogar bola assim com amigos. Amigos não, desconhecidos, que eram no meu condomínio, ele não era de lá. Ele passou o jogo inteiro correndo para um lado, ele ia até o ataque. A bola não ia para ele voltava até a defesa. Ia até o ataque, voltava até a defesa. No jogo inteiro ele tocou na bola uma vez. Aí eu subi com ele no elevador. Falei, cara, deve ter sido muito ruim, né? E eu falei assim, e aí, Rafael? Maneiro! Amanhã eu quero jogar de novo. A mosquinha picou. Claro que no dia seguinte ele começa a falar assim, o que eu tenho que fazer para que eu consiga tocar mais na bola? Talvez eu não possa ficar correndo só nesse corredor. Será? Tio, dá pra gente ficar chutando uma bola pro outro ali só para pegar o jeito? Ou seja, depois que você se apaixona, você corre atrás. Então é um pouco disso que a gente sugere, né, como revolução em termos de performance, uma revolução de baixo custo, isso que é importante. Uma revolução que não necessariamente vai envolver, se aquela escola fala assim, eu quero levar esse aluno a disputar uma Olimpíada Internacional de Matemática, aí talvez ela tenha que investir algum dinheiro, mas ela primeiro não precisa chegar nesse estágio, não é uma obrigação, e segundo, muito antes disso, esse aluno já está muito feliz por estar na sua escola. E essa família também. E essa felicidade não precisa esperar a terceira série do ensino médio para acontecer. Porque é muito cruel o aluno estar há 17 anos na sua escola para descobrir na terceira série se o resultado do Enem é bom ou não naquela escola. Se ele podia ter sido testado na segunda série do Fundamental. Tem prova para a segunda série do Fundamental. Tem Olimpíadas acolhedoras, gostosas de fazer, na segunda série do Fundamental, na terceira do Fundamental, no Fundamental 2 inteiro, no ensino médio inteiro, né? Eu gosto muito também daquele exame organizado pela OCDE, o PISA for School, né? Que é outra boa avaliação de uma escola. Pega ali mais ou menos o aluno no final do 9º ano, na primeira série do médio, uma prova que confronta com uma falha do ensino brasileiro, e aí ajuda a gente a não cometer essa falha. Talvez porque durante décadas o ensino brasileiro se baseou única e exclusivamente pelo vestibular, o nosso ensino tem a mania de rapidamente transformar qualquer assunto em problemas que eu possa cobrar numa prova. Vou dar um exemplo meio besta, mas eu acho que ele conta bem isso, né? Um professor de física entra e vai falar sobre o desvio que a luz sofre ao passar de um meio para outro. Esse é um assunto importantíssimo. Eu enxergo vocês sem estar borrado por causa disso, né? Porque a luz desvia e ajuda a fazer o óculos. Mas o professor, às vezes, em 10 minutos, ele já transformou o assunto numa fórmula e já começou a resolver 30 exercícios que usam aquela fórmula. Às vezes acaba a aula e você pergunta para o aluno, qual foi o assunto de hoje? Desvio da luz quando passa de um meio para outro. Por que ela desvia? E o aluno fala assim, não sei. Só sei que a fórmula é essa, né? Então, esses exames internacionais ajudam a gente a dizer assim, o conceito às vezes é mais importante do que sair rachando em cima de vários problemas. Tá bom, gente? Obrigado. Vou passar a bola para o próximo. Valeu, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradecer ao Talarico por esse momento que é bem importante, né? A gente aprende um pouquinho. Eu aprendo pra caramba com vocês. Eu acho que assim, sustentabilidade, dando um pouquinho da contribuição, é sobre pessoas, né? Então, é tudo sobre pessoas. A educação é sobre pessoas, sustentabilidade não pode ser diferente. Então, não faz sentido a gente falar sobre gestão e não falar de pessoas. Não faz sentido a gente falar de educação e não falar de gente. Tudo que a gente faz é para isso. É para que as pessoas, na verdade,
se tornem pessoas cada vez mais realizadas, felizes, transformadas, que os sonhos se realizem, que a gente possa impactar realmente a sociedade e mudar o mundo. Então, eu começo minha fala falando um pouquinho sobre um mito, né? Porque existe um mito dentro das nossas escolas, das nossas universidades, das nossas faculdades, dos nossos espaços educativos, de que sustentabilidade é uma questão de ganância, né? Tem uma fala muito recorrente que a gente observa, que todo mundo que está buscando sustentabilidade de uma forma ou de outra está querendo algo abusivo, está querendo um lucro excessivo, algo que vá além daquilo que seja adequado. E toda vez que a gente fala de um reajuste, né, tem um reajuste em mensalidade, tem sempre essa conotação de que tem algo a mais, algo indevido, algo, né, que está permeando a nossa cultura. Então, o nosso desafio enquanto gestores, porque de uma forma ou de outra todos somos, é tentar entender e transparecer também e comunicar isso numa linguagem que seja muito adequada e que as pessoas consigam compreender que a gente está falando de algo que é extremamente nobre. A gente está falando de gente o tempo inteiro, né? E aí, quando a gente vai para uma realidade mais pé no chão, mais dia a dia, né, de chão de escola, de chão de faculdade e tudo mais, que a gente precisa entender que a conta é simples, né? A receita tem que cobrir a despesa. Tudo tem que dar na receita. Sustentabilidade, do ponto de vista financeiro, é isso, né? Não é diferente de tudo que acontece na nossa casa. Você recebe seu salário e tudo que tem que dar dentro do salário. Então, a gente precisa falar um pouco mais sobre isso de uma forma mais madura, né, efetivamente. Porque senão fica eles contra nós, né? Nós contra eles o tempo inteiro, esse estica e puxa que não dá em lugar nenhum. Mas o fato né, o sentimento que eu tenho é que a gente precisa ter clareza de que todo curso tem que ser sustentável, toda turma tem que ser sustentável e toda unidade tem que ser sustentável. Então, quando você desdobra isso para um processo de planejamento, tudo tem que se pagar. Por quê? Se eu tenho uma turma deficitária, a turma que não é deficitária, ela vai ser sobrecarregada, porque ela vai ter que cobrir esse custo, né? E aí o que é que acontece com aquele profissional que está dedicado àquela turma? Ele vai ficar sobrecarregado também. Você vai sobrecarregar a sua equipe que está trabalhando em determinado curso. Vou dar um exemplo de ensino superior. Aliás, eu não me apresentei, né? Bom, eu sou o Saulo Maciel, estou à frente de todo o ensino superior do Claretiano Rede de Educação. Tive o prazer de estar em vários grupos educacionais e ver diferentes realidades de educação básica, de ensino superior, até de centro de idiomas. E a gente pode ter elementos de comparação que são bem interessantes, principalmente nesse quesito. E aí, voltando o raciocínio, a gente começa a perceber, por exemplo, você tem um curso de Direito. Se o curso de Direito consegue se sustentar e o curso de, eventualmente, Fisioterapia não se sustenta, o que vai acontecer com todos os profissionais do curso de Direito? As salas vão ficar lotadas porque precisa compensar aquela sala que está vazia. Então, você precisa fazer um equilíbrio. E isso funciona no Fundo 1, isso funciona no Fundo 2, isso funciona no ensino médio, isso funciona no infantil. É exatamente a mesma lógica, né? E a conta também é simples. Se a gente fala que a gente tem um custo de operação X e a mensalidade custa R$1.000, mas pô, tem muito aluno na turma. Ok, tem 30 alunos, você paga R$1.000 por mensalidade. Você quer mudar essa lógica? É simples. Você vai ter 15 alunos e vai pagar X vezes esse 1.000. A mensalidade vai ficar mais cara. É isso, né? A conta é essa, né? E dá para fazer isso? Dá. Mas depende de como você quer se posicionar enquanto instituição de ensino. Então, o desafio que a gente tem nessa conta toda é entender quais são as despesas, né, e custos que estão ali e o que está meio que embutido, né? Então, claro, o salário do professor está ali, você vai ter que pagar o salário do professor naquela carga horária que está atribuída ali naquela sala. Isso é o direto, um material, efetivamente, um material de laboratório, algo que seja um pouco mais direto. Mas o sistema de ensino tem que ser pago, né, Perry? Tem que ser pago, tem que ser rateado, a coisa tem que acontecer. Tem que pagar água, tem que pagar energia, você tem toda uma logística para você ratear, você tem despesas administrativas. Tem algumas despesas ou custos que são ocultos, por exemplo, o reinvestimento. O reinvestimento tem que estar ali.
E isso é muito bacana, porque quanto mais sustentável uma instituição consegue ser, independente do contexto, se tem finalidade de lucro, se não tem finalidade de lucro, quanto mais sustentável ela tem que ser, o que acaba acontecendo em seguida? Você tem maior capacidade de reinvestimento. Você tem maior capacidade de melhorar a sua estrutura, você tem a melhor capacidade de remunerar melhor os profissionais, você tem a capacidade de fazer um plano de carreira mais bacana, você tem a capacidade de fazer uma estrutura física, talvez, que seja mais atrativa, que promova uma aprendizagem diferenciada, né? Mas, de novo, é tudo sobre pessoas. Então, o que acaba acontecendo quando você consegue fazer com que essa conta, essa matemática aconteça? Você consegue investir nas pessoas. Você consegue melhorar, você consegue promover um treinamento melhor, você consegue pagar uma plataforma melhor, você consegue criar uma plataforma de educação corporativa, você consegue pagar para as pessoas estarem num evento como esse, por exemplo. Isso é reinvestimento nas pessoas. Então, a conta é essa que precisa ser feita, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente vai analisar esse movimento de receitas e despesas, a gente também precisa entender o que a gente espera do ponto de vista de sustentabilidade, e não só financeira. E aí sim a gente vem para um outro aspecto. A educação que a gente acredita, a educação que muda o mundo, a educação transformadora, a educação que de fato impacta esse mundo, precisa de dinheiro, o combustível é esse. Né? Você quer mudar o mundo? Você precisa de combustível, senão o carro não anda. Né? E muitas vezes a gente precisa do investidor. A gente não pode esquecer da importância do investidor. E tudo bem. E a gente tem que se colocar no lugar do investidor. No seguinte sentido, eu tenho um apartamento. Né? É certo, é correto eu cobrar um aluguel por um apartamento que eu não moro? Ok. As pessoas fazem isso. É correto. Então, da mesma forma, eu tenho um ativo e eu quero remunerar esse ativo. Agora, quando o investidor tem 1 milhão ali, tem um ativo, e ele quer investir, ele quer remunerar esse ativo, de alguma forma, né, enquanto sociedade, a gente acha meio errado isso. A gente acha meio indevido, meio excessivo, entende? Então, aquilo que a gente tem de impulso e de impacto, principalmente nos grupos privados, vem dos investimentos. E esse investimento, por isso que a gente fala tanto de governança, precisa gerar também esse processo todo de remunerar os investidores. E esse momento, eu acho que a gente entende que o investimento é uma mola propulsora de crescimento do país. É importante também. E pereniza. Então, a gente fala de um outro aspecto aí, que a gente, não sei quem falou de perenidade, né? Mas eu acho que a perenidade é um troço bem interessante. Nós somos sustentáveis do ponto de vista institucional, a partir do momento, na verdade, nós temos como sustentabilidade do ponto de vista institucional o foco em perenizar essa obra, o foco de perenizar esse trabalho, o foco de dar uma vida contínua, evolutiva e que impacte continuamente a sociedade. E só existe perenidade onde há relevância. Só existe perenidade enquanto houver relevância. Enquanto instituições de ensino, no dia que a gente se tornar irrelevante, aí acabou a demanda, a atratividade, que é o que gera a sustentabilidade. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem enquanto instituição de ensino é se manter relevante. Como é que a gente se torna relevante? Como é que a gente se mantém relevante? Quando a gente consegue se conectar com o nosso alunado, com as famílias, com as pessoas que confiam no nosso trabalho, de uma maneira em que a gente consiga demonstrar que quando o nosso estudante passa pelas nossas experiências de aprendizagem, ele transforma o mundo. Ele se transforma e, por consequência, ele transforma o mundo continuamente. Seja o mundo qual for. Seja qual for o mundo lá fora. Então, acho que o grande desafio que a gente tem é permanecer relevante. E aí, tudo bem, cobrar um pouquinho a mais, tudo bem, se posicionar um pouco diferente, tudo bem. Né? E aí, para finalizar minha fala, eu acho que quando a gente fala de ir para a realidade prática, porque a gente fala de conceitos, mas qual é a prática disso tudo na gestão educacional, na gestão de uma instituição de ensino, de uma rede de ensino? Eu acho que a sustentabilidade, ela precisa se tornar cultura. É necessário ter uma cultura de sustentabilidade, porque se isso não tiver imerso na cultura, se isso não tiver presente na linguagem, se isso não tiver no exemplo da liderança,
se isso não tiver em todas as interações, se isso não tiver espontaneamente, inclusive, trazido para a roda de conversa, vai ser sempre esse objeto estranho que ninguém quer falar sobre. Vamos falar de coisas nobres, educar, aprender, evoluir, desenvolver, e não vamos falar de sustentabilidade, não, que é feio. Então, eu acho que esse é o ponto. A gente trazer para a cultura institucional essa discussão clara do que vem a ser sustentabilidade, sua importância, colocar no centro do jogo, no centro do tabuleiro, e a partir daí a gente começar a recompensar as pessoas por isso, a celebrar quando a gente atinge os resultados, sabe? A fazer festa. E aí a gente muda o mindset, E aí, dentro dessa linha, volto a dizer, tudo sobre pessoas. Né? Aí a gente muda o mundo. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. É uma satisfação enorme falar com educadores, para educadores, da mesma forma que é um grande desafio para a gente. Quando a gente fala de desempenho acadêmico, sustentabilidade financeira, não é trivial dentro das escolas. Muitas escolas têm dificuldade de falar que seus alunos são clientes, mas eu queria que a gente pudesse, pelo menos, delimitar um pouco o que é desempenho acadêmico. Talvez a minha primeira pergunta para esse painel é: aonde a gente vai travar o desempenho acadêmico e a sustentabilidade financeira? Se a gente entende que desempenho acadêmico é a forma como o aluno aprende, e o aluno aprende de formas diferentes, talvez a gente volte, e aqui eu não quero ficar repetitivo, no painel anterior, sobre quem eu sou, sobre aonde eu quero chegar na minha formação, que aluno eu quero entregar, né? E é assim que a gente pensa. E eu saí falando rápido e quis fazer, Saulo, não por esquecimento, mas por provocação. Eu sou Lourenço, eu sou um mineiro que se apaixonou por Recife, pelo Nordeste, e estou lá há muito tempo e formei família por lá. E a gente está numa rede de ensino que há 27 anos, através de 4 sócios, vem promovendo uma educação de qualidade para que possa entregar a esses jovens a realização dos seus sonhos, e dos jovens e das famílias. E aí eu fiquei assim, como que a gente mede desempenho acadêmico? Peori muito bem trouxe essa dificuldade ali no Fundamental 1, né? Existem algumas Olimpíadas, mas ainda em estado embrionário, eu diria, Marcelo, mas que sim, que já começa a mostrar para os alunos e para as famílias caminhos e formas de avaliar. Mas a gente tem o Enem, a gente em Pernambuco, Brasília e poucos outros estados tem o vestibular seriado, que traz o vestibular para a vida do aluno e da família já na primeira série do ensino médio, e que dificulta outras possibilidades de trabalho, que a gente não tem que trazer isso. A gente tem as Olimpíadas do Conhecimento cada vez mais amplas. Eu te diria que hoje até é difícil encaixar todas as datas, a gente tem que fazer escolha de que Olimpíadas vamos disputar, vamos concorrer, vamos estimular os nossos alunos, e a gente tem as nossas avaliações internas. E aí eu costumo trabalhar que a gente tem 4 alicerces dentro da educação, se a gente quer de fato se destacar para ter o desempenho acadêmico que a gente se coloca. E aí, Saulo, é 100% sobre pessoas. Eu nunca consegui ver uma máquina que substituísse qualquer um desses alicerces. Então, os professores é uma coisa que a gente dedica muito tempo, e eu escuto a gente falar muito, mas vivi por várias escolas e a prática não está muito alinhada ao discurso. Até hoje, os 4 sócios, o GGE tem 27 anos, eles participam da seleção dos professores, em especial das unidades que a gente vai abrir, a gente já está abrindo a nossa 7ª unidade. Então, é uma 7ª unidade no sertão de Pernambuco, em Petrolina, a 900 quilômetros, e a gente se desloca todo um ciclo para poder fazer a seleção de professores e, pelo menos, ter o sonho de que a gente selecionou a melhor equipe para aqueles alunos que acreditaram na nossa proposta pedagógica. Mas não pode parar por aí. A gente tem que investir em formação, sim, mas também em avaliação continuada desse grupo de professores. Lá no GGE, por exemplo, a gente tem avaliação de 3 vezes ao ano, quantitativa e qualitativa para os professores, feitas pelos próprios alunos.
para a gente punir não, para a gente dar feedback e trabalhar a formação do que eles precisam. Então, a gente escuta de quem consome. Os nossos alunos, a partir do 6º ano, começam a trabalhar isso e aí eles vão ganhando maturidade para as outras decisões e para os outros projetos que tem que tomar na vida. Então, a gente trabalha um pouco assim. Eu acho que é super importante. E vou ser sucinto porque o tempo vai comendo ali. Eu acho que a família é outro alicerce super importante. E se a gente se limita no Fundo 2, e o Marcelo bem trouxe as Olimpíadas, eu sempre disse que é o maior limbo educacional para a família. Porque no Fundo 1, ele vai vendo o filho aprender português, aprender matemática, ele tem um ABC, ele vai evoluindo nas operações básicas, e o pai consegue ajudar e ver o crescimento do filho. Agora, quando chega o Fundo 2, o pai consegue trabalhar ciências, o pai consegue trabalhar física, química com o aluno ali no 8º e no 9º ano, ele tem que acreditar cegamente na escola, numa escola que muitas vezes só é avaliada pelo Enem. E aí eu acho que a Olimpíada ajuda bastante, Marcelo, a mostrar que a escola tem um caminho. Mas a família precisa entender isso e várias outras coisas. Nós temos um sistema que comunica com a família direto. Eu vejo muito falar de agendas. Nós temos a nossa agenda para a família, mas a gente quis ir além. A gente quis ter um sistema que a família fosse comunicada imediatamente. Então, se o aluno levou o celular para a escola e não colocou na caixinha lá, o pai sabe, naquele exato momento que o professor chamou a atenção do aluno, que o aluno usou o celular na sala, que o aluno chegou atrasado e o pai deixou na porta da escola, que o aluno fez bagunça. Mas ele também sabe, quando o filho dele fez uma avaliação, ele errou aquela questão, e a gente foi, olha, essa questão estava nesse tópico do nosso sistema, e essa questão é resolvida dessa forma porque ele recebe a questão comentada. Então, ele pode participar da vida acadêmica dos alunos. E a gente se orgulha muito desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, porque a gente entende que a educação ela é 360 graus e precisa estar envolvida por todo mundo. A gente precisa olhar para a escola, para o nosso corpo de gestão, né? Psicólogos, coordenadores pedagógicos, inspetores de alunos, e assim como a gente varia tanto o nome ao longo desse Brasil, mas a gente precisa trabalhar muito forte, formação, a gente tem KPIs. Quando a gente fala de Olimpíada, muita gente gosta de falar das medalhas, talvez isso flua mais para o outdoor, mas a nossa meta interna é de participação, porque a gente entende que a gente faz um trabalho de qualidade e a medalha é inevitável, ela vai vir e vai fazer com que a gente tenha grandes louvores, mas é a participação maciça que vai preparar o nosso aluno para realizar o sonho dele, para testar, Marcelo, como você foi picado pela mosquinha, que outros sejam picados pela matemática, pela física, pela química, ou que ele só entenda que ele se dedicar para alguma coisa pode trazer benefícios. Então, o ano passado, nós mandamos 2 alunos para o Chile compor a Olimpíada, a equipe brasileira de matemática. Então, eram 4 alunos, 2 do GGE. Eles tiveram a chance de viajar para fora, conhecer uma nova cultura, vivenciar com outros alunos. Uma conquista única e exclusivamente deles. A gente apoiou. Então, eles começam a entender ao longo da vida acadêmica que transpiração traz resultado e esse resultado reverte em melhoria para a vida dele, em conquistas que ele é capaz de fazer. Então a gente precisa estar muito estruturado, porque estrutura física é importante sim, dinheiro compra, mas ela tem que estar muito ligada aonde você quer chegar, o que você quer entregar para os seus alunos, como você quer entregar. E por último, e extremamente importante, a gente fala o professor é o mais importante, sim, mas o aluno também é tão importante quanto. E como a gente olha para esse aluno, como a gente trabalha a formação desse aluno. Então eu falei de Enem, falei de SSA, que é o vestibular seriado de Pernambuco, falei de Olimpíada, falei das avaliações internas. Esse aluno está sendo estimulado para todas essas avaliações, e ser estimulado não é simplesmente falar, estude 10 horas por dia, fique com a gente aqui, mas você está preparado para isso? Quanto aluno que a gente acreditava, ele era o melhor aluno da turma, chegou na avaliação por um detalhe e não passou? Será que a gente trabalhou as múltiplas competências? A gente trabalhou esse aluno?
Eu sempre digo para a minha equipe, porque assim, tem uma discussão muito grande para a gente de gestor, entrando no tema de sustentabilidade, a equipe pedagógica, quando a gente vai apertando, vamos lá, ele precisa crescer a equipe. Eu falo que assim, a gente tem que aprender a olhar para o nosso aluno, a individualidade coletiva. Como é isso? O meu aluno que tira 9, não necessariamente ele é bom em todos os conteúdos. Não necessariamente ele não está com dificuldade de relacionamento. Então eu preciso entender as suas individualidades para potencializar a performance acadêmica desses alunos. E aí sim, Saulo, eu talvez não precise gastar tanto dinheiro, ter tantas turmas, porque talvez é inviável eu chegar lá no Fundo 2 e ter turma para tudo que tem de Olimpíada. O aluno não vai ter nem horário, né? Para a gente começar a entregar minimamente a grade, a gente discute muito hoje já uma tarde para o Fundamental 1, Fundamental 2, porque a grade muitas vezes não está dando conta de todo o conteúdo que a gente tem que dar, né? E a gente julga que isso é muito importante. E a gente trouxe o aluno para o centro da nossa discussão. Dei um exemplo aqui da avaliação, né? E poderia dar vários outros. O GGE optou por ter um sistema próprio de ensino, seja porque em Pernambuco tem um sistema de avaliação que os outros sistemas, por estar nichado, não conseguem. A gente entende que ganha velocidade para o nosso dia a dia, então a gente optou por esse investimento. E todo mundo aqui que é gestor sabe que isso é uma receita importante para a escola, mas a gente entende que com o nosso sistema a gente consegue ter dinamismo e consegue adaptar o nosso ecossistema para a realidade que a gente vive e entregar um melhor resultado para os nossos alunos. Professor, fechando, a gente no final acaba sofrendo, mas desempenho financeiro, ou como a gente queira, ele é reflexo único e exclusivamente do DNA e da entrega pedagógica que a escola faz. E aí é muito fácil, quando você tem clareza do seu DNA, fazer uma boa campanha de marketing, treinar e estruturar um time de captação. E sim, precisamos entender que temos clientes, e se entendemos que temos clientes, tratamos melhor e captamos bem. E se fizermos bem feito tudo isso que eu falei, mais um monte de outras coisas, eu não tenho dúvida que a nossa rematrícula é cada vez maior. A gente mede NPS de escola, mas para mim o maior NPS que a gente tem é a matrícula. É ela que diz que a família confia e entrega o seu bem mais precioso, que vai realizar os seus sonhos de longo prazo para a gente. Então, se resume a você ter clareza do seu DNA e entregar aquilo tudo que você promete. Fazendo isso, com cuidadozinho que a gente vai ter ali no financeiro, tudo vai acontecer. Obrigado, professor, desculpa. Nosso muito obrigado a todos os debatedores. Após a fala do ministro, vocês terão a oportunidade de enviar as perguntas. E, ministro, é um privilégio especial recebê-lo aqui, com a sua visão panorâmica, a sua visão da educação geral no Brasil. Queremos ouvi-lo nesse momento. Obrigado, professor Daniel. Eu quero cumprimentar todos que estão aqui participando conosco desse painel, audiência qualificada. Vou derivar por um caminho um pouco diferente, porque todos aqui trouxeram uma perspectiva muito forte da visão sobre educação privada, o campo privado, que é muito importante. Meu histórico não é de acadêmico, de professor, eu sou administrador de empresas. Hoje, deputado federal, fui ministro da Educação por 2 anos e tive o prazer também de governar meu estado, o estado de Pernambuco, e ser vice-governador por 7 anos. E pernambucano, acho que o Lourenço sabe, tem mania de grandeza. Tem uma rádio pernambucana, que é a Rádio Jornal do Comércio, que tinha um slogan um pouco pretensioso, dizia Pernambuco falando para o mundo, né? Então, eu vou falar um pouco sobre nossa experiência pernambucana, porque, de certo modo, conecta com boa parte da temática aqui do nosso painel, que diz respeito à sustentabilidade e desempenho acadêmico, né? Nos idos 2000, professor Daniel, a gente tinha um desempenho do IDEB Pernambuco que figurava entre a 21ª e a 22ª posição no ranking do IDEB do ensino médio, né? Era uma posição trágica, muito, muito ruim. E houve uma mobilização muito intensa naquela época
no governo Jarbas, de quem fui vice, e coordenei de forma direta a implantação do modelo de escolas em tempo integral, que tinha como base ampliação da jornada escolar, evidentemente, escola em tempo integral, mais aula dentro da escola, mais acesso à educação, a conhecimento, e, ao mesmo tempo, uma avaliação permanente de desempenho das escolas, dos professores, dos dirigentes, e ao longo de vários anos, né, mais de 20 anos, vários governos se sucedendo, Pernambuco chegou a ocupar a posição de primeira rede estadual em termos de desempenho de IDEB no ensino médio do Brasil. Política pública que ela se transformou em política de Estado, para além de um governo momentâneo, né, e que toda política pública deveria, ao meu ver, ter essa visão de médio e longo prazo e não se, vamos assim, estabelecer a partir de governos especificamente. Muitas vezes as pessoas questionam como é que você consegue, numa educação pública, e aí eu foquei o lado do desempenho acadêmico e eu posso focar o lado da sustentabilidade financeira, num estado pobre, de uma das regiões mais pobres do Brasil, ter um desempenho que superou, por exemplo, São Paulo, o estado mais rico da federação, Minas Gerais, estado também de grande destaque. O que ocorre é que no setor público, o nível de desperdício de recursos é gigante, né? Você tem aí uma repetência que ela é muito significativa na média das redes estaduais e municipais de educação. Você tem uma taxa de evasão também muito significativa, e evidentemente que quando você converge para um modelo educacional, onde você consegue reduzir ou eliminar, baixar para o nível residual de repetência, como ocorreu em Pernambuco, a repetência e a evasão também caindo, você sobra dinheiro para investir na própria rede e otimizar o próprio desempenho desse próprio sistema educacional. É um pouco do segredo do sucesso pernambucano, que de forma muito positiva significou uma chamada nacional ao bom desempenho, ou à busca do bom desempenho no que diz respeito ao ensino médio, que é uma das etapas educacionais de pior desempenho da realidade brasileira. Felizmente, quando a gente olha a performance acadêmica do Brasil, comparativamente aos principais países do mundo e a países membros da OCDE, a nossa performance é vergonhosa. A gente coloca o Brasil nas piores posições. Ciências, leitura, matemática, o que mostra a ineficiência do sistema educacional. E de forma contraditória, nós aplicamos substancialmente um volume relevante de recursos da sociedade na área educacional. A gente não consegue performar adequadamente, mesmo chegando muito próximo a 6% do PIB em termos de investimento em educação, com um desempenho, infelizmente, bem insatisfatório, bastante distante do que seria razoável. E é lógico que para que a gente possa almejar passos mais largos e um estágio de desenvolvimento pleno e de equidade social verdadeira, evidente que passa necessariamente pelo caminho da educação. Eu ouvi aqui alguns debatedores falando sobre o boom demográfico, que traz um alento e traz um ganho econômico muito substancial para qualquer economia, todos nós sabemos disso. Para a área da educação, de forma contraditória, nós vamos ter um benefício, eu digo, mais recursos para o número de alunos, eu digo, menor como proporção da população brasileira, menos jovens, com alocação semelhante do ponto de vista de proporção do orçamento público, do orçamento das famílias, para prover a educação. E eu espero que esses recursos possam ser bem aproveitados dentro desse contexto, performando de forma adequada do ponto de vista de conhecimento, acesso ao conhecimento. 3 pontos-chave, eu digo que o Brasil precisa, eu diria, atacar de forma muito
forte para que a gente possa melhorar a performance educacional como um todo, questão da alfabetização. Infelizmente, ainda hoje, mais de 50% das crianças do terceiro fundamental não têm alfabetização plena, adequada. Na realidade do Brasil, no Nordeste, supera 70%. Isso é uma tragédia. Uma criança mal alfabetizada, ela acumula déficits de aprendizagem ao longo de todas as etapas da sua vida educacional. Uma política séria de formação de professores, fundamental, que a gente precisa garantir uma boa política de formação de professores e, evidentemente, aprofundar mudanças importantes no ensino médio. Eu tive a oportunidade, como ministro da Educação, lançar a reforma do ensino médio. Infelizmente, ainda hoje, passado mais de 5 anos, a gente permanece num debate intenso, tendo em vista essa realidade. O ensino médio precisa ser mais flexível, dar mais autonomia aos jovens, conectar com o mundo. É a minha visão pessoal e eu creio que é a visão de boa parte da sociedade brasileira. No mais, cumprimentar a todos que participaram aqui e agradecer a oportunidade de trazer uma visão para, vamos dizer, do setor público, de quem desempenhou no setor público missões importantes como governador, vice-governador e, mais recentemente, como ministro da Educação. Muito obrigado, professor. Um painel riquíssimo, acho que todos nós levaremos daqui dicas, sugestões, convicções de como, de fato, transformar as nossas instituições em perenes, sustentáveis e a serviço do bem comum da nossa querida pátria. Muito obrigado a todos os debatedores. Infelizmente, o nosso tempo se foi, mas há um compromisso tácito aqui entre os nossos debatedores de que perguntas que nos chegarem por escrito, eles se comprometem em responder. Muito obrigado, uma excelente continuidade de evento para todos. Boa tarde.